Segundo Crônicas, capítulo 33, verso 1 em diante. Acharam? Todos? Ninguém está perdido? Vamos lá então. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado, e levantou altares aos Baalins, e fez fortes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército do céu e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos dois átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Também pôs imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém que escolhi, de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Agora, irmãos, vamos ler no capítulo 34, no versículo 19. 34, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, a Abdom, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide, consultai o Senhor por mim e pelos restantes em Israel a Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo quanto está escrito neste livro. Amém. Vamos ficar por aqui. Vamos ler depois outros trechos, porque eu vou ficar aqui no reinado de Manassés, Amon e Josias. Eu quero falar um pouquinho desses três reinados hoje com os irmãos, tá certo? Esse estudo, como os irmãos sabem, hoje nós deveríamos até avançar no nosso estudo sobre o juízo final, o estudo de Marcos capítulo 13 que nós estamos fazendo, olhando hoje para a volta de Jesus Cristo, né? Mas eu ainda não vou falar hoje, desse assunto hoje, vamos deixar para a semana que vem, porque eu estive lendo com vocês esse trecho aqui pela manhã. Nós encerramos hoje uma parte do nosso estudo sobre os batistas reformados. Nós lemos a declaração de Cambridge, né? E eu li com vocês aqui essa questão da reforma religiosa feita pelo rei Josias. E esse texto eu não poderia deixar, falei muito rapidamente hoje à noite, hoje de manhã. Então eu resolvi assim, vamos tratar mais um pouquinho com mais calma nesse texto, o que vai servir tanto para o estudo da manhã, o complemento para o estudo da manhã, de hoje de manhã, como também vai ser um complemento para o próprio estudo a respeito do Anticristo.
que nós acabamos de fazer semana passada que nós falamos ainda a respeito do anticristo, certo? Então, nós temos aqui, meus irmãos, esse rei Manassés. Manassés foi um rei terrível. Por quê? Porque foi um rei que abandonou completamente a palavra de Deus, a lei de Deus. Você observa o seguinte, existem duas situações aqui muito claras, né? O rei Manassés abandonou, seguiu o quê? O que ele seguiu? Quando você pega o capítulo 33 de 2 Crônicas, verso 2, você vê o que ele fez. Diz o texto seguinte: fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Então, o que ele fez? Em vez de ele seguir a palavra de Deus, em vez de ele ouvir a lei de Deus, seguir a palavra de Deus, aquela lei que Deus tinha dado para o seu povo, ele praticou as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Então, quando Israel chegou, já estavam lá todos aqueles povos pagãos, aqueles povos que não conheciam a lei de Deus, não conheciam a vontade de Deus, porque Deus não tinha se revelado a eles na sua lei, e que seguiam a seu próprio coração mau, e também ensinos de demônios, naturalmente, né? Então, o que aconteceu ali? Aqueles homens praticaram coisas terríveis, a religião deles era horrível, era horrorosa. Eles ofereciam seus filhos, como nós já tivemos a oportunidade até domingo passado também na escola bíblica dominical, falei algumas coisas sobre isso. Ofereceram seus filhos em sacrifícios aos seus deuses. Tinha prostituição cultual, as prostitutas e prostitutos estavam lá. Junto com o culto havia prostituição, sexo livre e todas aquelas coisas abomináveis. Então, meus irmãos, havia adoração aos ídolos que eles construíam, aos astros e a todas essas coisas. Todas essas coisas é paganismo. Havia feitiçaria, né? Adivinhação, consulta aos mortos. Tudo isso é pagão. Então, quando Deus levou o seu povo para a terra, expulsou aquelas pessoas de lá, quer dizer, Israel foi um instrumento de Deus, da ira de Deus contra aquelas nações. Porque, irmãos, Deus ele tem paciência, né? Mas chega um momento que Deus ele derrama a ira sobre uma nação pecaminosa, sobre um povo que não quer saber dele, sobre um povo idólatra. Então chegou o momento de Deus derramar sua ira sobre aquelas nações pagãs, aquelas nações que não amavam a Deus, que desobedeciam aquilo que eles tinham de Deus, porque como o apóstolo Paulo vai falar, eles tinham alguma revelação de Deus sim, através da criação e através da consciência deles, mas eles, em vez de adorar o Criador, adoraram a criatura, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1. Então, o povo de Israel foi instrumento de Deus para manifestar sua ira, e aqueles povos foram expulsos, foram destruídos, e o fato, meus irmãos, é que Israel então foi fazendo isso, né? E nem todos, Deus permitiu que alguns continuassem por ali, alguns povos, né? Mas outros o Senhor expulsou imediatamente. Isso foi acontecendo então, mas o Senhor deixava bem claro que eles não deveriam seguir a religião daqueles pagãos, que a religião deles, que o culto deles era um culto limpo, era um culto puro, era um culto, como nós estudamos domingo de manhã passado, né, na escola bíblica dominical, falei do culto pagão, do culto cristão, era um culto sem essas abominações, sem a prostituição cultual, sem a feitiçaria, sem oferecimento de sacrifício de criança, sem nenhuma dessas coisas abomináveis, horríveis. Era um culto santo, puro, verdadeiro, porque Deus tinha se revelado, e como nós falamos já, à medida que Deus vai se revelando, as pessoas vão conhecendo a Deus, vão amando a Deus e vão cultuando a Deus de maneira correta. Quando Deus não é conhecido, as pessoas vão construindo seus ídolos e vão inventando esses cultos profanos, horrorosos, abominações e assim por diante. Mas Israel tinha a lei de Deus. Israel deveria ficar firme na lei de Deus. Mas o que Israel fazia? Muitas vezes, não poucas vezes, mas muitas vezes Israel fez isso. Israel, em vez de seguir a lei de Deus,
em vez de se manter firme e fiel à palavra de Deus que Deus tinha dado a eles, Israel se contaminava com aqueles cultos. E no caso aqui de Judá, do reino de Judá, nós observamos que houve reis que seguiram a lei de Deus e houve reis que não seguiram, que não foram obedientes a Deus. Manassés foi um rei terrível. E qual era o problema dele básico? O problema dele básico está aqui no versículo 2, como eu acabei de ler. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Então ele fez o oposto daquilo que um rei fiel a Deus deveria fazer. O líder do povo de Deus, o rei do povo de Deus, deveria fazer o quê? Deveria seguir a lei do Senhor. Mas não, ele seguiu as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. E o que ele fez então? Ele fez todas essas coisas horríveis que diz aqui a partir do versículo 3. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, irmãos, como essas coisas são terríveis. Ele tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai... Ezequias tinha sido um rei temente a Deus, o pai dele, né? Mas ele não seguiu o exemplo de seu pai. Tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado, levantou altares aos Baalins, fez postes ídolos e se prostrou diante deles do exército do céu e os serviu. Edificou altares na casa do Senhor, ele profanou a casa de Deus, profanou o templo, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus e nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou os seus filhos, olha o que ele fez, queimou os seus filhos, como oferta no vale do filho de Enom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes, que eram os que consultavam os mortos, e feiticeiros, e prosseguiam em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. E também pôs a imagem de escultura de ídolo que tinha feito na casa de Deus, que dissera a Davi a Salomão seu filho: nesta casa em Jerusalém que escolhi para todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Quer dizer que ele enfrentou a Deus, ele afrontou a Deus. Em vez de ele seguir a lei de Deus, a palavra de Deus, ele afrontou a Deus. Então nós temos, meus irmãos, este tipo de vida, este tipo de religião, que é uma religião ímpia, é uma religião pagã, é uma religião anti-Deus, é uma religião anticristo. E nós temos estudado sobre o anticristo. Mas nós temos a outra religião verdadeira, o outro culto verdadeiro, que é aquele de Josias. Josias, o rei que vem depois do rei que veio depois, né, do Manassés. E aqui no capítulo 34 nós observamos: quando Josias ouviu a leitura da lei de Deus, o que ele fez? Como diz o versículo 19: tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes e ordenou o rei a Ilquias. Eu estou lendo agora o capítulo 34, tá? 34, versículo 19. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes, ordenou o rei a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, a Abidom, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim e pelos restantes de Israel e Judá acerca do quê? Acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais, olha o que ele diz aqui, não guardaram, nossos pais incluía Manassés, né? Não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo quanto, isso aqui é muito importante, está escrito neste livro, né? Então Deus tinha determinado tudo na sua lei, tinha escrito, tinha dado ao seu povo. Deus proibia que eles sacrificassem seus filhos, que eles seguissem necromantes, que eles consultassem e praticassem a feitiçaria, que eles tivessem prostituição cultual, que eles tivessem todas aquelas coisas dos cultos pagãos. Mas eles fizeram isso, eles não seguiram este livro. Já Josias não. Esse Josias aqui que eu acabei de ler, que ouviu, o livro da lei foi achado e foi lido diante de Josias, Josias leu, Josias percebeu o pecado da nação em quebrar aqueles mandamentos de Deus claros,
quebrando tudo, fazendo tudo errado, Josias, ele queria fazer o certo. Ele restaurou o genuíno culto, ele fez uma reforma religiosa, como vocês podem observar aqui no capítulo 34 e no capítulo 35. Então ele pediu para os seus servos, como diz aqui, ordenou Redequias a Hilcão, filho de Safã, Abidom, filho de Milca, o escrivão, e Asaías, servo do rei, dizendo: ide consultai o Senhor por mim e pelos restantes de Israel acerca das palavras. Consultar quem? Eles consultavam quem? Consultavam o profeta do Senhor. Um profeta era eles tinham a lei escrita e eles tinham aquele profeta que recebia a revelação direta de Deus, recebia a palavra do Senhor, que era sempre de acordo com a sua lei, que nunca contradizia a lei, porque tudo era a palavra do Senhor. E no versículo 22 diz assim: então Hilquias e os enviados pelo rei foram a ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tocate, filho de Arás, e lhe falaram a esse respeito. Ela habitava na cidade baixa em Jerusalém. Olha qual foi a palavra da profetisa. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar, sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá, visto que me deixaram queimar incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras de suas mãos. O meu furor está derramado sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direi: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, quando ouvistes as suas ameaças. Mas a ameaça estava escrita aonde? No livro da lei, contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim, rasgaste as tuas vestes, choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que é de fazer sobre este lugar, sobre os seus moradores. Então levaram eles ao rei esta resposta. O Senhor não diz que ele não iria trazer o seu castigo sobre o povo, mas por causa de Josias, não iria trazer durante a vida dele, né? Os olhos de Josias não iriam ver o mal. Josias seria abençoado por Deus porque Josias se humilhou, Josias se arrependeu, Josias, ele não seguiu, ele se humilhou diante de Deus, sentiu o pecado do povo, ele não seguiu os pecados dos seus antepassados, mas ele seguiu a lei de Deus, ele seguiu os mandamentos de Deus. Manassés não. Manassés foi alguém que, em vez de seguir a lei de Deus, em vez de seguir os mandamentos de Deus, ele seguiu os costumes dos gentios, daqueles povos idólatras que estavam em volta de Israel, ou que estavam, melhor dizendo, na terra quando Israel chegou e os expulsou. Irmãos, o que isso fica para nós de lição, e sobre isso que eu quero tratar hoje? Eu quero falar hoje da necessidade da reforma. Quando nós lemos hoje pela manhã, na declaração de Cambridge, nós vimos a declaração, ela encerra, ela foi feita em 1996, e ela encerra chamando os evangélicos para a reforma e o arrependimento. Nós temos uma necessidade muito grande de reforma. Nós somos uma igreja batista reformada. Reformados, por definição, são aquelas pessoas que estão sempre olhando para a Bíblia e sempre querendo fazer tudo de acordo com a Bíblia. A Bíblia é a lei de Deus, é a regra, a nossa regra de fé e de prática. A lição que fica para nós, em primeiro lugar, é exatamente essa. Nós precisamos estar dispostos a ouvir sempre a lei de Deus se nós queremos ser uma igreja reformada. E há uma necessidade muito grande de nós proclamarmos uma reforma e um arrependimento para as igrejas hoje. De nós falarmos sobre o que está acontecendo, sobre o que está ocorrendo nas igrejas hoje. Essas abominações que nós observamos no tempo de Manassés
são abominações que sempre acontecem quando as pessoas elas abandonam a palavra de Deus, elas abandonam a lei de Deus e elas começam a seguir os povos em volta. Na declaração de Cambridge, o que é que nós vimos muito essa declaração tratar? Que o problema do evangelicalismo moderno, o problema das igrejas evangélicas de hoje, é que as igrejas hoje não estão ouvindo a lei de Deus, não estão ouvindo a palavra de Deus, mas estão querendo o quê? Estão ouvindo o mundo. São igrejas que se secularizaram, são igrejas que se tornaram mundanas, são igrejas que ouvem o mundo que está aí fora e não a palavra de Deus. Então essa história não muda, irmãos. Quando nós pegamos, observe bem, quando nós pegamos a história de Israel, nós vamos ver a história de Israel assim, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, né? Então, Israel, por exemplo, aqui nós temos, aqui nesse trecho mesmo, nós temos no capítulo 33, no caso de Judá, o reino de Judá, né? No capítulo 32 nós temos Ezequias, que foi um rei temente a Deus, foi um rei que seguiu a palavra de Deus. O filho dele, que foi o Manassés, no capítulo 33, capítulo 32, Ezequias, no capítulo 33 nós temos o Manassés, que não ouviu a palavra de Deus, mas seguiu o mundo da sua época. No capítulo 34 nós temos, aliás, ainda assim, no capítulo 33 nós temos Manassés, depois nós temos Amon, filho de Manassés, que também foi pior do que o seu pai, porque Manassés depois ele se arrependeu, mas Amon não. Amon, ele prosseguiu no seu pecado, não se arrependeu e foi piorando cada vez mais. Daí nós temos Josias, que foi alguém que não seguiu o exemplo do seu pai Amon, mas seguiu a palavra de Deus, praticou uma reforma no reino de Judá. Então nós temos como que esses altos e baixos na história dos reinos, do reino de Judá. Isso é muito semelhante à história da igreja. Quanto mais a igreja ouve a palavra de Deus, quanto mais ela se dobra diante da palavra de Deus, ela segue a palavra de Deus, ela se torna realmente uma igreja verdadeira. Ela cumpre o seu papel. Mas de repente, as igrejas vão se afastando. Começa a ouvir o mundo, começa a querer agradar as pessoas em volta, começa a fazer isso, e o que ocorre então? Então vai tendo afastamento gradual da palavra de Deus, daqui a pouco estão completamente distantes da palavra de Deus, e aí daqui a pouco alguém também se levanta e observa isso, e percebe que precisa ter uma reforma. O que aconteceu na época do Martinho Lutero? Então Martinho Lutero, quando ele começou a ler a Bíblia, a estudar a Escritura, ele percebeu que a igreja romana, que era a igreja que ele pertencia, estava completamente afastada da Escritura. E aí ele começou a pregar. Ele começou a chamar a igreja para a reforma, para voltar à Escritura. Mas aí ele acabou sendo colocado para fora. E aí o que nós temos, meus irmãos? As igrejas que surgiram do movimento da reforma são igrejas do quê? São igrejas que têm... depois veio o Calvino, vieram os puritanos, e são igrejas que elas nasceram desse desejo, elas nasceram do desejo de uma volta à Bíblia, de nós avaliarmos tudo que nós fazemos, o nosso culto e a nossa vida, de acordo com a Escritura Sagrada. Mas, o que tem ocorrido nos últimos séculos? A reforma veio, e depois, nesses últimos séculos, a reforma foi no século XVI, depois veio o século XVII, aí o grande movimento puritano. Aí século XVIII foi também um período de muitos avivamentos. Aí nós temos, com o passar do tempo, um afastamento da Escritura Sagrada. O século XIX, as pessoas já foram se afastando muito da Escritura, os evangélicos, os herdeiros da Reforma. E aí nós temos o século XX, e aí começa a surgir o movimento pentecostal, essa coisa de nova revelação, de Deus fala diretamente conosco, e aí as pessoas foram se afastando da Escritura. Aí depois, já agora no século XX mais recente, nós temos o movimento neopentecostal. E esse movimento neopentecostal, o que nós estamos vendo? Quando nós olhamos o culto destas pessoas,
nós vemos o que, meus irmãos? Um culto totalmente pagão. Um culto onde, quando nós observamos aqui estas coisas que o Manassés praticou. Olhando para o capítulo 33, no versículo 3, a palavra de Deus diz assim: pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia derribado, levantou altares aos Baalins, fez fortes ídolos, se prostrou diante de todo o exército dos céus e os serviu. Começou a adoração ao exército do céu, edificou altares na casa do Senhor. Ele tomou tudo que era sagrado, o templo, a casa do Senhor, e profanou, e usou o que era sagrado para as suas abominações, as suas idolatrias. Versículo 5: edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. E o versículo 6: queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Passou a adivinhar, passou a consultar os que diziam ter contato com os mortos, ou seja, espiritismo, depois feitiçaria, todas essas coisas ele fez. Irmãos, essas coisas aqui são semelhantes ao que nós vemos hoje nas igrejas. O que eu quero deixar claro para os irmãos é que, quando as pessoas vão se afastando da palavra de Deus, vão se afastando da verdade da lei de Deus, o culto delas vão manifestar essas abominações, essas coisas terríveis. O culto não vai ser um culto simples. Como é o culto do Novo Testamento? O culto do Antigo Testamento, ele era um culto que não tinha nada dessas coisas. Mas o Senhor Jesus Cristo ainda não tinha vindo. Jesus ainda estava por vir. Então fazia parte do culto as leis cerimonial. Aí você tinha os sacrifícios, você tinha aquelas ofertas todas aquelas coisas que aconteciam durante o culto. Quando o Senhor, mas não tinha, aquilo tudo era um símbolo da vinda de Cristo, estava apontando para Cristo, né? O cordeiro, por exemplo, o cordeiro era um animal, quando era morto, para simbolizar Cristo. Todos aqueles sacrifícios, né? O tabernáculo tinha o Santíssimo Lugar, onde ali, irmãos, não era todo mundo que entrava não, mas era aquele que tinha sido comissionado para isso. E este que tinha sido comissionado, sacerdote, né, representava quem? Cristo como sacerdote. Então, toda aquela cerimônia, todas aquelas coisas eram símbolos de Cristo, manifestava a santidade de Deus. E você observa que não tinha nada a ver com o culto pagão, que eram essas coisas horríveis aqui que Manassés começou a fazer. Quando vem o Novo Testamento, o que acontece no Novo Testamento? Todas aquelas leis cerimoniais, elas tinham caducado, elas tinham passado. Cristo veio e aquelas leis todas passaram. Hoje não tem mais sacrifício, não tem mais circuncisão, não tem mais aquelas ofertas todas, não tem mais tabernáculo, não tem mais templo, porque tudo aquilo fazia parte da lei cerimonial. O Senhor Jesus Cristo vai dizer para a mulher samaritana no capítulo 4 do Evangelho de João, o que ele vai dizer para ela? Não importa o lugar dos adoradores, o que importa é que os adoradores o adorem a Deus em espírito e em verdade. Então não importa o lugar. Então é um culto diferente do Antigo Testamento, no sentido de que o Antigo Testamento era um culto muito cerimonial, porque estava apontando para Cristo, mas depois que Cristo veio, acabou-se as cerimônias e o culto se tornou muito mais simples que o culto do Antigo Testamento. Então eu queria que os irmãos entendessem bem isso, colocassem bem firme isso na sua mente. Vamos pensar o seguinte: no Antigo Testamento nós tínhamos um culto muito cerimonial, mas esse culto apontava para Cristo. Em volta, nações pagãs, o culto delas era um culto imundo, sujo, onde tinha sacrifício de crianças, onde tinha espiritismo, feitiçaria, prostituição no culto, tudo isso. O culto do povo de Israel, da lei, não tinha nada disso, mas era muito cerimonial.
Havia então uma coisa muito diferente entre o culto em Israel e o culto pagão. No Novo Testamento, o que é que nós temos no Novo Testamento? Nós temos aquelas cerimônias todas são limpas, não tem mais utilidade. E o que é que tem no culto? O que é que você vê no culto? Você vê eles cantarem ao Senhor, você vê a pregação da palavra, a oração e as ordenanças, né? A ceia do Senhor e o batismo. Você vê o culto bem simples. Você pode ler o Novo Testamento, você vai ver então cânticos ao Senhor, oração, pregação da palavra, oração e as ordenanças sendo ministradas. Esse era o culto do Novo Testamento. Agora, vocês já foram numa missa católica ou já assistiram uma missa pela televisão? É simples. É só isso. Só pregação, oração. Não. Tem muito cerimonial. Existem as vestes clericais. Existem os movimentos. Existem várias regras. Não é simples. Antigamente, eles usavam muito mais o latim. Todas essas coisas, meus irmãos. O culto católico é um culto já muito modificado. Por quê? Porque a igreja medieval foi se afastando cada vez mais da lei de Deus e foi acrescentando modificações no culto. Coisas que agradavam aos homens, coisas que agradavam ao mundo, coisas que agradavam às pessoas de fora. A mesma coisa que Manassés fez. Vamos ver aqui, irmão, de novo no versículo 2. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Então, o culto católico romano é um culto, não é um culto simples do Novo Testamento, não. É um culto muito cheio de cerimonialismo, porque isso foi penetrando e modificando o culto simples do Novo Testamento à medida que a igreja se mundanizava, se secularizava, abria as portas para o paganismo, né? Os ídolos, adoração a ídolos, as imagens, todas essas coisas foram penetrando e foram modificando o culto simples do Novo Testamento. Quando chega a reforma protestante, o que acontece? Tem um efeito imediato sobre o culto. O culto se torna simples, muito simples. Então, as imagens são retiradas, todo aquele cerimonial é retirado e a pregação da palavra é enfatizada. A Bíblia é aberta para o povo e a Bíblia começa a ser exposta para as pessoas. Os pregadores, os pastores são aqueles homens que começam a dedicar a pregar a palavra que também tinha sido abandonada pela igreja medieval. A exposição fiel, verdadeira da Escritura Sagrada. O culto volta à sua simplicidade, volta à pureza do Novo Testamento. Volta à simplicidade do Novo Testamento. Ou seja, vamos tirar todas essas coisas do culto e vamos pregar a palavra, orar, ministrar as ordenanças com fidelidade, o batismo, a ceia do Senhor. Então esse é o culto reformado. Em outras palavras, culto bíblico, o culto que volta, porque a reforma sempre é uma volta ao Novo Testamento, à simplicidade do Novo Testamento. Mas o que nós estamos vendo hoje no século XXI, século XX, século XXI? Vá numa igreja pentecostal, neopentecostal, ou mesmo uma igreja dita tradicional, mas que já se contaminou. Já se contaminou muito. Você não vê mais a simplicidade do que de um culto apenas com oração, cânticos, pregação da palavra, ministração das ordenanças. Não, isso é muito simples. Mas você vai ver lá nesses cultos o quê? Muitas músicas, a ênfase muito à música, mas não simplesmente com aquele propósito de adorar o Senhor, de cantar ao Senhor, mas de animar as pessoas.
a música passou a ser usada como entretenimento. Porque, irmãos, a música em si não tem nada de mal. Ela faz parte do culto. Mas a música, ela tem que ser usada, os cânticos, os salmos, os hinos, tem que ser usados como expressão de louvor a Deus. Deus é o centro e você canta e você louva com os cânticos, com os hinos, com os salmos ao Senhor. Ele é o centro. Mas você vai vendo uma modificação disso. O entretenimento, a música vira um entretenimento. O culto deixa de ser simplesmente ali o culto, o louvor congregacional, a congregação toda cantando, louvando ao Senhor. Mas o que acontece então? Nós temos que ter um artista. Nós temos que ter o show. Nós temos que ter alguém que venha cantar para nós e nos entreter. E a música vira o entretenimento. E as pessoas então começam a querer isso no culto. E o centro deixa de ser Deus e passa a ser o homem, o entretenimento, a diversão humana. E o que é isso? Isso é secularismo, é um mundanismo. As pessoas vão num show de um artista, de um cantor qualquer, e elas não vão lá naturalmente para adorar a Deus, elas vão lá para ser entretidas, para ouvir uma música que elas gostam. E assim o culto se transformou nisso também. Mas isso é só um exemplo. Aí foram entrando outras coisas. Foi entrando coreografias, teatros, e todas essas coisas. O culto deixou a sua simplicidade. E é interessante uma coisa, que à medida que essas coisas vão entrando, vai diminuindo a pregação da palavra de Deus. A palavra de Deus vai diminuindo cada vez mais. Diminuindo cada vez mais, diminuindo cada vez mais. Tudo isso, irmãos, é o secularismo. É o que vem de fora, que penetra na igreja e que vai influenciando a igreja. Mas não para aí não. Hoje nós temos as igrejas fazendo o quê? Sessão do descarrego. Sessão do descarrego. O momento, eles falam assim ainda, o momento da oração forte. Toda esta linguagem, irmãos, e todas essas coisas é linguagem da feitiçaria. Faz parte da feitiçaria. E é interessante que nós observamos, e pelo menos a mim chamou muita atenção isso, essas coisas que o Senhor condena e que Manassés ele começou a praticar. Vamos ler de novo aí, por favor, o versículo 6. Diz assim: queimou seus filhos como oferta no vale dos filhos de Enom. Adivinhava pelas nuvens. Era agoureiro. Praticava feitiçarias. Adivinhação. Adivinhação. Isso não faz parte, irmãos, da religião do Antigo Testamento. Isso era religião pagã. E nós estamos vendo essas coisas hoje no meio pentecostal, neopentecostal. Quer dizer, quando as pessoas elas querem que um profeta diga o que vai acontecer, adivinhe a vida delas. Adivinhação, agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros. O que é necromante? É alguém que consulta os mortos. Nós vemos também hoje pessoas, eu até citei hoje aqui pela manhã, eu fui ouvindo isso ao longo dos anos. Uma pessoa falava numa história, outra pessoa falava de outra, e isso foi parecendo cada vez mais claro para mim no movimento evangélico moderno, ou seja, que as pessoas elas estão consultando cada vez mais, como é que diz? Estão recebendo mensagens de mortos. E elas dizem que isso é uma revelação de Deus. Alguém que já morreu veio e falou com elas e tratou com elas. Então, todas essas coisas, meus irmãos, aí você vê os elementos, aquilo que eu posso tocar passa a ser muito importante, né? O culto simples é o culto em espírito e em verdade. Eu não preciso ver nada, eu não preciso tocar em nada. Eu ouço a palavra, eu creio na palavra. É um culto simples, um culto em espírito, em verdade. Nós não vemos Deus. E o culto a Deus também, o genuíno, o Novo Testamento, é um culto, eu não preciso ver nada. Eu recebo a sua palavra. É pela fé.
Mas à medida que o paganismo vai entrando, vai penetrando, o que vai acontecendo? Vai ocorrendo esse tipo de coisa, ou seja, as pessoas vão se tornando muito pelo que veem. A fé vai diminuindo e o que importa é que eu vejo. Então, na igreja alguém distribui alguma coisa, um lenço, uma cruz, ou como nós estamos vendo ultimamente, o que está acontecendo, por exemplo, na Igreja Universal? Eles estão construindo o templo de Salomão, que era um templo que Deus já destruiu, já passou o tempo dele, mas eles estão reconstruindo. Mas por que isso? Por causa do visual. É a glória humana. Eles querem ver alguma coisa, eles querem ver. Então o culto, quando a igreja vai se perdendo, ela perde a simplicidade do culto do Novo Testamento, e o culto vai se enchendo dessas coisas, irmãos, à semelhança de Manassés. A semelhança de Manassés. Nós precisamos estar bem conscientes dentro do nosso coração a respeito dessas coisas e a respeito do nosso culto. Josias, eu quero mostrar isso agora para vocês. Josias, quando ele recebeu a lei de Deus, quando ele entendeu a lei de Deus, ele fez uma reforma religiosa. E essa reforma religiosa foi reforma o quê? Na vida, em questão de obediência, na vida, na prática do povo, mas teve uma reforma direta no culto. Ele fez uma limpeza do culto. Vamos pegar agora, irmãos, o que aconteceu. Você observa aqui, só para nós nos situarmos, capítulo 34, versículo 14. Vamos ver o que aconteceu. Quando se tirava o dinheiro que se havia, capítulo 34, verso 14. Quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dado por intermédio de Moisés. Então disse Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu o relatório, dizendo: tudo quanto se encomendou a teus servos, eles o fazem. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que a executavam. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Safã leu nele diante do rei. Essa leitura do livro diante do rei fez o rei perceber, meus irmãos, a urgência da reforma religiosa, a urgência da reforma no culto. Então observe que ele recebeu a lei de Deus. Vocês querem que eu desligue aí? Não? Então ele recebeu a lei de Deus, ele ouviu a lei e ele percebeu imediatamente que ele tinha que fazer essa reforma, pelo que estava escrito. A linguagem dele é essa aqui do versículo 21. Ide consultai o Senhor por mim e pelos restantes em Israel a Judá acerca das palavras deste livro. Quer dizer, quando o livro foi lido para ele, ele percebeu o que tinha acontecido no tempo de Manassés, o que tinha acontecido no reinado de Amon, filho de Manassés, seu pai, e ele disse: está tudo errado, eles pecaram contra Deus, eles desobedeceram às leis de Deus, e o culto deles é um culto terrivelmente pagão, terrivelmente desviado. Então, eles dizem aqui: nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo quanto está escrito neste livro. Aí, como eu falei para vocês, foram consultar a profetisa. A partir daí, meus irmãos, Josias começou uma reforma no culto, uma reforma religiosa na vida do povo e no culto. Olha o que está escrito aí no versículo 29, acompanhe comigo aí, por favor. Então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. O rei se pôs no lugar e fez aliança ante o Senhor. Então, primeira coisa, aliança diante do Senhor, para o seguirem, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro. Todos os que se achavam em Jerusalém e em Benjamim
anuíram esta aliança, e os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Judá, o Deus de seus pais. Agora olha o que ele fez. Leiam todos os versículos 33 comigo. Olha na sua Bíblia e confirme aí. Deixa eu ler não. Capítulo 34, verso 33. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e todos quantos se acharam em Israel, os obrigou a que servissem ao Senhor, seu Deus, enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Você observa isso? O que ele fez imediatamente? Ele retirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. A primeira coisa que acontece quando há uma reforma é tirar as abominações. A reforma vem pelo conhecimento da lei. A primeira coisa que tem que ser feita é retirar as abominações. Foi o que aconteceu na época de Lutero. O que aconteceu lá? O culto católico romano, Lutero, os reformadores, eles foram o quê? Foram limpando o culto das abominações romanas, dos católicos romanos. O culto foi completamente simplificado, foi purificado daquelas abominações. Então, sempre que tem uma reforma, uma das primeiras coisas que acontece, irmãos, é que sai a abominação. Por quê? Porque o culto verdadeiro a Deus não pode ter paganismo, essas coisas mundanas que penetram na igreja e que o culto passa essas coisas passam a fazer parte do culto, e isso tem que ser retirado imediatamente a partir do momento que as pessoas compreendem a vontade de Deus, a lei de Deus. Tem que ser tirado isso aí. Mas não é só isso. Existe o lado negativo e existe o lado positivo. O que é o lado negativo? O lado negativo da reforma é quando você tem que retirar as coisas erradas. Dizer não para as coisas erradas. Mas o lado positivo o quê? É quando você implementa o culto prescrito por Deus. Você implementa aquilo que Deus ordenou, aquilo que Deus colocou na sua palavra. Então, a primeira coisa, retirar as abominações. A segunda coisa, implementar aquilo que Deus ordenou. Vamos ler agora no capítulo 35 e observe aí o que Josias fez. Celebrou a Páscoa. Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém. Mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou a servir a casa do Senhor. Disse aos levitas que ensinava a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi. Observe que ele foi implementando tudo como tinha que ser feito, como estava ordenado na lei do Senhor. O rei de Israel: já não tereis esta carga aos ombros, servi, pois, ao Senhor vosso Deus e ao seu povo, preparai-vos segundo as vossas famílias, segundo os vossos turnos, segundo a prescrição, olha aí, de Davi, rei de Israel, e de Salomão seu filho. Ministrai no santuário segundo os grupos das famílias dos vossos irmãos, os filhos do povo, e haja para cada grupo uma parte das famílias dos levitas. Imolai o cordeiro da Páscoa e santificai-vos e preparai-o para vossos irmãos, fazendo segundo, olha aí, a palavra do Senhor dada por intermédio de Moisés. Ofereceu Josias a todo o povo os cordeiros, cabritos do rebanho, todos para o sacrifício da Páscoa, em número de 30.000, por todos que se achavam ali, e de bois, 3.000, tudo isso era da fazenda do rei. Também fizeram seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas, Ilquias, Zacarias e Jeiel, chefes da casa de Deus, deram aos sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa 2.600 cordeiros e cabritos e 300 bois, Conaías, Semaías e assim por diante. Então aqui está falando das ofertas que eles deram. Verso 10. Assim se preparou o serviço e puseram-se os sacerdotes nos seus lugares, também os levitas pelos seus turnos, segundo o mandato do rei. Então imolaram o cordeiro da Páscoa e os sacerdotes aspergiram o sangue recebido das mãos dos levitas que esfolavam as reses.
Puseram da parte o que era para o holocausto e deram ao povo segundo os grupos de famílias, para que estes oferecessem ao Senhor, como está escrito no livro. Observe bem, sempre a ênfase, como está escrito, como está prescrito. Aqui eles estão implementando o culto verdadeiro, como está escrito no livro de Moisés, e assim fizeram com os bois. Assaram o cordeiro da Páscoa no fogo, segundo os ritos. As ofertas sagradas coceram em panelas, em caldeirões, em assadeiras, e os levitas os repartiram entre todo o povo. Depois prepararam para si, para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparão até a noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura. Por isso é que os levitas prepararam para si, para os sacerdotes, filhos de Arão. E assim, irmãos, eles foram implementando tudo o que estava na lei. Olha o que diz o versículo 16. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia para celebrar a Páscoa e oferecer o holocausto sobre o altar do Senhor, segundo o mandato do rei Josias. Os filhos de Israel que se acharam presentes celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães asmos por 7 dias. Nunca, pois, celebrou tal Páscoa em Jerusalém desde o dia do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias com os sacerdotes levitas e todo Judá e Israel que se acharam ali, e os habitantes de Jerusalém. No 18º ano do reinado de Josias se celebrou a Páscoa. Então, meus irmãos, o que aconteceu aqui? Aconteceu a purificação e a implementação do culto verdadeiro. A purificação das abominações dos cultos pagãos e a implementação do culto prescrito por Deus. O que aconteceu na Reforma Protestante? A mesma coisa. A purificação das abominações da Igreja Católica, que tinha recebido os pagãos e foi se implementando na igreja, desviando totalmente o culto e a prática da igreja. Teve a purificação disso e a implementação do culto simples ao Senhor, o culto reformado. O que precisa ser feito hoje? Eu pergunto para vocês. Nós estamos vendo todas essas abominações aí. Espiritismo, feitiçaria misturado com culto evangélico. Entretenimento dos shows misturado com culto evangélico. Se nós queremos ser uma igreja fiel e verdadeira, nós temos que nos firmar contra isso, dizer não a isso, entendemos? Nós precisamos orar e pedir ao Senhor para que o nosso culto seja cada vez mais limpo de toda e qualquer coisa que não seja prescrita pela palavra de Deus. Nós mesmo aqui na nossa congregação temos experimentado nos últimos anos, os irmãos sabem que eu mesmo vim do pentecostalismo, né? Então eu posso olhar para o passado e observar que muita coisa eu praticava lá atrás e acreditava naquilo e achava que aquilo era correto. E quando eu fui percebendo que muitas daquelas coisas não tinham base na Escritura, mas tinham sido acrescentadas. Então, eu como pastor desta congregação e os meus irmãos junto comigo, nós fomos fazendo o quê? Né? Ao longo dos anos, nós fomos purificando o nosso culto daquelas coisas que nós descobrimos que não eram bíblicas, que não estavam de acordo com a palavra de Deus. Então eu posso dizer para os irmãos como testemunho pessoal que quando eu olho para o passado e eu vejo as coisas que no pentecostalismo, né, eu praticava lá, eu fazia lá, e hoje eu sei que aquilo estava errado. Nós precisamos, naquela época, nós fomos precisando fazer o quê? Purificar essas coisas, porque não faziam parte do culto genuíno, do culto verdadeiro. Agora, não somente isso nós temos que fazer, e nós temos que prosseguir nisso. Há sempre uma necessidade de nós estar sempre atentos para que nosso culto e a nossa vida esteja sempre limpa dessas influências erradas. Então, irmãos, o que vai acontecer para o futuro?
Nós precisamos continuar firmes, dizendo não a essas coisas que não são bíblicas. E por outro lado, nós temos que o quê? Implementando o culto verdadeiro. Nós temos que fazer Páscoa hoje? Não, porque a Páscoa era para aquela época, prescrito por Deus para aquela época de Israel. Hoje não. Mas nós temos que implementar aquilo que é o padrão do Novo Testamento, o culto simples do Novo Testamento. E temos que nos esforçar com a graça de Deus, contando confiando no Senhor, dependendo da sua graça, naturalmente, totalmente da sua graça, porque tudo é pela sua graça, pela sua sabedoria, pelo seu Espírito, irmos implementando cada vez mais o culto genuíno e verdadeiro ao Senhor. Nós temos, irmãos, que nos levantar corajosamente, observe bem, para proclamarmos esse apelo da reforma, porque o que mais nós precisamos hoje, em termos de evangelicalismo, hoje nós vemos o que? As pessoas, elas entenderem e elas pensarem que está tudo muito bom. As igrejas estão cheias, né? Tem pastores aí famosos na mídia, e as pessoas dizem assim, isso está bom. Quando você liga a sua televisão e você assiste aqueles cultos transmitidos, né, pela televisão, olhe para aqueles cultos, olhe para o que eles estão fazendo nos programas e compare com a sua Bíblia, o Novo Testamento. Se você for honesto e evidentemente estiver iluminado pelo Espírito Santo, você vai perceber que aqueles cultos, que aquela prática, que aquela pregação, que tudo que está sendo feito não tem nada a ver com o padrão simples, verdadeiro do Novo Testamento. Não tem nada a ver. Então o que nós temos que proclamar hoje? Nós temos que nós mesmos, começar de nós, com a graça de Deus, lutarmos na nossa congregação cada vez mais por um culto simples, puro, genuíno, centrado em Deus, de acordo com a lei de Deus, de acordo com a vontade de Deus, e nós temos que proclamar às outras pessoas a necessidade dessa reforma, irmãos. É isso que a declaração de Cambridge faz. Isso que nós lemos aqui durante esses domingos, e eu li com os irmãos o final. Agora, o que acontece com uma pessoa que não se arrepende do seu erro? O que acontece com uma pessoa que persiste no seu pecado? Eu falei para vocês de Manassés, não foi? Ele fez todas essas abominações. Manassés se arrependeu? Ele se arrependeu, irmãos. Vamos voltar para o capítulo 33. Leia comigo o versículo 9. Capítulo 33, versículo 9. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Fizeram pior. A coisa terrível de um líder ímpio, aliás, não tem nada pior num líder do que ele ser ímpio, do que ele ser desobediente a Deus. Já pensou você quantas crianças nascem em lares que os pais são ímpios, não temem a Deus? Que coisa terrível para essas crianças. Que coisa terrível é uma nação onde o governo é ímpio, como a nossa. Que coisa terrível é onde uma igreja ou uma religião, enfim, a liderança é de alguém que absolutamente não teme a Deus. O que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui. Ele vai fazer os moradores de Jerusalém, vai fazer errar Judá e os moradores de Jerusalém. Eles vão errar junto com seu líder, porque o líder vai influenciar as pessoas. Mas Manassés se arrependeu, meus irmãos. Observe o que diz o versículo 10. Leiam comigo aí, por favor. Diz assim: falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhes deram ouvidos. Deus falou,
Deus alertou e eles não deram ouvidos. Versículo 11: pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com gancho. Agora o que aconteceu com ele? Ele preso, naquela situação humilhante, porque ele não quis ouvir Deus. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante Deus de seus pais. Fez-lhe oração e Deus se tornou, olha só, favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém e o seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion. E olha o que diz no versículo 15: tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificaram no monte da casa do Senhor. Ele também fez uma o quê? Reforma. Tira as abominações que ele mesmo tinha posto. E em Jerusalém o lançou fora da cidade. Restaurou, olha, tira o que está errado e restaura o certo. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Então ele fez uma reforma, ainda que a reforma dele não foi completa, mas ele fez uma reforma. Então nós temos aqui sempre, quando alguém se arrepende, quando alguém se humilha diante de Deus, Deus perdoa, né? E essa pessoa passa por uma reforma pessoal no seu culto, ou se ele é um líder, ele vai implementando a reforma na igreja, no culto, tirando as abominações e implementando o que é verdadeiro. É isso que tem que ser feito, irmãos. É isso que tem que ser feito. E foi isso que Josias fez. Por que que Deus não trouxe o castigo na época de Josias? Agora vamos ler novamente o capítulo 34 e o versículo 24. Observe o que o Senhor diz para Josias. Assim diz o Senhor: eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá. Visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras de suas mãos, o meu furor está derramado sobre este lugar e não se apagará. Mas olha que tem um porém aqui. Verso 26. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto, olha só, observe bem essa palavra, irmãos. O teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus. Quando ele ouviu a lei, o que Josias fez? Rasgou as suas vestes, né? Quando ouvistes as suas ameaças contra este lugar, contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim, rasgaste as tuas vestes, choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Eu te ouvi, diz o Senhor. Arrependimento, Deus ouve, Deus perdoa, Deus é misericordioso, Deus perdoa ao que se arrepende. Deus perdoou Manassés, Deus esteve atento ao arrependimento, à humilhação de Josias. Josias não seguiu o pecado dos seus pais, mas se humilhou diante do Senhor. Quando isso é feito, Deus manifesta a sua misericórdia. Acontece a reforma. A igreja é purificada das abominações e se torna realmente, é construída, é edificada uma verdadeira igreja fiel ao Senhor, segue ao Senhor e aos seus mandamentos. Agora, quando a pessoa não se arrepende, quando a pessoa teimosamente permanece, o que acontece com ela, irmãos? Acontece o que aconteceu com Amon, filho de Manassés. Vamos voltar para o capítulo 33, verso 21. Observe aí, 33, 21. Tinha Amon 22 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém.
fez o que era mal perante o Senhor, como fizeram Manassés seu pai, porque Amon fez sacrifício a todas as imagens de escultura que Manassés seu pai tinha feito e as serviu. Mas não, olha aqui, Manassés se humilhou, Josias se humilhou, Amon se humilhou? Não. Olha o que diz o texto no verso 23. Mas não se humilhou perante o Senhor como Manassés, seu pai, se humilhara antes Amon se tornou mais e mais culpável. Qual foi o fim dele? Verso 24. Conspiraram contra ele os seus servos e o mataram em sua casa. Irmãos, nós só temos duas opções. Olhem para mim e observe bem o que eu vou lhes dizer agora. Ou nós nos humilhamos diante do Senhor, diante da palavra que Ele está nos enviando, a sua lei, a sua palavra, nos arrependemos, nos dobramos, nos humilhamos diante dEle, e Ele misericordiosamente nos perdoa, e nós então passamos a seguir a sua palavra e passamos por uma reforma pessoal, onde nós cada vez mais vamos progredindo em tirar as abominações do nosso próprio coração, da nossa própria vida, e implementar o culto. O que o Paulo falou? O culto racional, né? Nossa vida passa a ser um culto. Não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa e perfeita vontade de Deus. Paulo fala em Romanos 12. Então, quando nós, estou falando agora de uma reforma no culto, falando de reforma no culto, mas isso só é verdadeiro quando existe uma reforma pessoal na vida de cada irmão. Isso tem que acontecer na vida de cada um dos irmãos. Você já se arrependeu genuinamente? Quer dizer, o nosso culto só será um culto realmente verdadeiro, genuíno, se isso aconteceu com cada um de nós, um arrependimento de coração. Nós temos este caminho: nos arrependermos, nos humilharmos diante do Senhor, nos dobrarmos diante dEle, e aquele que se arrepende e se volta para Ele, crê realmente em Jesus como seu Salvador e como seu Senhor, se humilha diante dEle. Ele é misericordioso, perdoador, e essa pessoa passa a viver uma vida de reforma, porque isso é a vida cristã, é um reformar-se, é um conformar-se cada vez mais à palavra de Deus, purificando as abominações do coração, da vida, e se submetendo cada vez mais à palavra de Deus. E quando nós nos reunimos na igreja, no culto, no local de adoração, para cultuarmos a Deus, nosso culto será um culto em espírito, em verdade, um culto reformado, um culto bíblico, onde também nós vamos purificando as abominações do culto. Nós não queremos entretenimento, nós não queremos ser divertidos aqui, ser animados com um showzinho aqui, mas nós estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor e para adorar o Senhor. Esse é o verdadeiro cristão. Você é essa pessoa? Vocês que estão aqui são essas pessoas? Ou vocês querem um culto pagão e divertido? Ou você deixa a abominação no seu coração e você não se arrepende? Você quer o pecado, você ama o pecado. Você é um Manassés que se arrependeu, um Josias que se humilhou, ou você é um Amon que não se arrepende, mas que endurece cada vez mais o coração. A Bíblia diz que há esse caminho, quando ou eu me arrependo, me humilho, e aí Deus faz uma obra na minha vida progressiva, né? Porque isso é a vida cristã, se santificar-se mais e mais na presença do Senhor, amar mais e mais o Senhor. Ou eu não me arrependo e eu vou me tornando como Amon, mais e mais culpável. A linguagem do apóstolo Paulo é muito forte sobre isso, irmãos. Se vocês não quiserem abrir, não abre, mas eu vou ler aqui um texto que nós já lemos bastante aqui na congregação e que eu já até preguei sobre ele no culto da Santa Ceia, que nós estamos estudando em Romanos. Romanos capítulo 2 fala assim, observe a linguagem de Romanos. Capítulo 2 diz assim:
Paulo alerta aqueles que não se arrependem, diz assim, alerta essas pessoas e diz, capítulo 2, verso 4, eu vou ler do 3 em diante, diz assim: tu, homem, que condenas aos que praticam tais coisas e faz as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da bondade, tolerância, longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à justiça. O que é que nós estamos fazendo? Deus está tendo paciência conosco. Deus nos dá vida todos os dias. Nós estamos usando o tempo para nos arrepender, para nos humilhar, para buscar o Senhor, para amá-lo mais, para conhecê-lo mais, ou nós estamos usando o tempo abusando da paciência de Deus e acumulando culpa e pecado aos olhos do Senhor a cada dia? Ou nós estamos numa situação, ou nós estamos noutra situação. Amon pecou e se tornou mais e mais culpável. Não se humilhou como Manassés, seu pai. Manassés tinha pecado muito, mas ele se humilhou. Amon não. E Amon morreu no seu pecado. Que Deus nos guarde, irmãos, disso. Nós morrermos no pecado. Mas que nós nos arrependamos e criamos de fato em Jesus Cristo e cultuemos de fato o nosso Deus, que Ele seja o nosso Deus, nos limpando das abominações e fazendo a vontade dEle no culto e na vida. Isso serve para a igreja evangélica hoje. Eu digo para os irmãos com digo até com tristeza, como eu gostaria de poder dizer para os irmãos que a igreja evangélica está grande no Brasil e é uma igreja fiel e que está acontecendo avivamento. Eu gostaria de poder dizer isso, né? Seria uma alegria para nós poder dizer que essas pessoas todas são pessoas realmente que amam o Senhor. Mas não é isso que nós vemos. Nós vemos um culto falso, nós vemos escândalos atrás de escândalos, nós vemos pecado misturado com o nome de Cristo, culto pagão, feitiçarias e abominações misturado com culto chamado Evangelho. Nós precisamos orar e precisamos suplicar que Deus tenha misericórdia e traga uma reforma, um avivamento espiritual para a nossa pátria brasileira, para essas igrejas. Alerte sobre isso, irmãos. Você tem orado sobre isso? Você tem pedido que Deus tenha misericórdia da nossa nação? Traga um avivamento a essa pátria? Não fique indiferente quanto a essas coisas. Não durma quanto a isso, quanto a essas realidades espirituais que nós estamos vendo. Arrependa-se, humilhe-se, busque a Deus. Que Deus seja gracioso com todos nós e que Deus seja gracioso com as igrejas no Brasil. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Amado Deus e Pai, obrigado pela Tua santa palavra, Senhor. Estivemos aqui estudando um pouquinho, ainda que superficialmente, rapidamente, a vida de Manassés, de Amon, de Josias, estes reis do Teu povo da Antiguidade, do Antigo Testamento. Impregna, Senhor, aplica em nós esses três exemplos, que nós sejamos como Manassés e como Josias, no arrependimento e na humilhação, não no pecado de Manassés, mas no arrependimento dele, e que nós não sigamos Amon na sua teimosia, em que ele se tornou cada vez mais culpável, Senhor. Que a Tua graça opere na nossa vida. Nós rogamos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, meu Deus, para a Tua glória. E reforma e aviva a Tua obra neste país. Nós te pedimos, para a Tua glória, para o Teu louvor, no nome santo de Jesus Cristo, Senhor. Que assim seja, meu Deus. Amém. E amém, Jesus.